Olá, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração, aqui gravado no jardim da casa da Dona Renê, minha mãe. Nesse clima tão legal, a gente recebe hoje um grande amigo, colega de profissão, radialista. Ele foi vereador de Caxias do Sul, foi catequista aqui do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Muita coisa, tem muita história para contar hoje no programa Sons do Coração. Com o nosso querido Alberto Meneguzzi, bem-vindo! Nossa, eu fiquei até nervoso de ser entrevistado por ti. Não, eu que tô. Não, porque, eu vivia em Salvador, eu te via na TV, assim, disse, que coisa boa, que coisa legal. E assim, eu sou jornalista, como tu apresenta, eu costumo fazer entrevistas, mas fico meio tímido em dar entrevistas. Eu sei como é que é. É uma coisa meio estranha, né? Eu já te dei entrevista também, Alberto. É bem esquisito isso. É um outro papel, né? É um outro papel. Parece que a gente não controla tanto, né? Sim. Eu entendo. Alberto, sem roteiro. Sim, ótimo. Tá? Ótimo. Combinado? Sim, beleza. É um papo entre amigos e, bom, eu vou começar falando de ti, da minha lembrança mais remota que eu tenho tua. Tu como catequista aqui na igreja de Lourdes, aqui pertinho, né, da casa da minha mãe. E era o gatão, né? Todo mundo queria fazer catequese com a turma do Alberto, que o cara tu arrasava corações, né, Alberto? Um beijo pra Margot, tua esposa, mas desculpa, Margot, mas eu não fui catequista da Margot, né? Não. Mas eu acho que era mais pela loucura mesmo, né? Porque, na verdade, assim, o meu sonho, Vivi, era ser professor. Eu sempre queria ser professor. E aí teve uma catequista aqui em Lourdes. Eu nunca gostei muito, eu não gostava de igreja, não gostava de ir à missa, não... Era aquela coisa rebelde da adolescência. Até que um dia eu fui convidado para ser coordenador, participar do grupo de jovens de Lourdes aqui, por um rapaz chamado Renato, que é psicólogo, hoje está em Brasília. E eu fui por curiosidade. E aquele encontro foi tão bonito, mas foi tão bacana, foi tão acolhedor, tão bem organizado, que me pegou, me fisgou. E isso foi lá em 85, olha só quanto tempo faz. No ano seguinte eu via uma catequista chamada Simone Boni, professora. Foi minha catequista. E ela era ótima, né, Vivi? Um amor. Louquinha, todos os catequizandos dela abraçavam ela, todo mundo, ela era divertida, E eu disse, cara, eu quero ser catequista, mas eu não quero ser catequista chato, eu quero ser igual a Simone. E hoje, quando eu converso com ela, eu disse, cara, tu me inspirou, Simone, a ser catequista. E aí, nos primeiros 5 anos, coitado dos meus catequizandos, né? Eu tinha aqui 18, 19 anos, eu fazia loucuras as mais loucas possíveis, né? Tipo? Eu acho que antes daquele filme, antes do filme, de alguns filmes aí que mostravam professores malucos, eu já fazia algumas maluquices. Por exemplo, rezar Pai Nosso encostando os pés, ao invés das mãos. Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, veio depois de mim. E, assim, ficar em cima da cadeira, ir para fora da sala. A gente ia até um monumento imigrante de vez em quando caminhando, andava ao redor da quadra, sentava na frente da igreja, ficava na frente do altar, fazendo um encontro ali. As orações eram diferentes, eu queria fazer algo diferente, porque a minha catequese, coitada da minha catequista, ela tentou fazer de tudo, mas eu não gostava, realmente, não era dela, não gostava daquele estilo. Então eu tentava fazer isso, e tocava violão, né, e cantava umas músicas, eu criava algumas músicas, paródias e tal, e a gurizada adorava. E tinha mais catequistas assim, malucos, na década de 90 aí. E que foi um boom aqui, eu chamo de... Que saudade, Alberto. Saudade. Que saudade. Que saudade porque assim, a catequese ela me salvou, sabe? Porque o fato de ser catequista foi o fato de eu ter sido acolhido num grupo de jovens fez com que eu tivesse a obrigação de devolver isso para a minha comunidade. Então eu sempre quis devolver isso para os jovens. E sempre quando eu via os jovens, assim, aqueles que não queriam catequese, aqueles que bagunçavam, aqueles desinteressados, eu me via neles. Então eu disse, cara, eu tenho que redobrar as minhas loucuras. Eu tenho que fazer mais loucuras, eu tenho que tocar o coração daquele jovem, daquela jovem. Então eu sempre, foi uma forma de retribuir o que a igreja fez por mim. E é por isso, eu na época, eu achava que a gente tinha 40 anos super velho para dar catequese. Eu disse, vamos tirar essa velharada da igreja. Essa velharada não dá, 40 anos, 30 anos, nós tínhamos 18, 19.
Hoje estou com 53 e acho que não sou velho, né? Mas, então muita coisa mudou, mas foi um momento muito bacana aqui em Lourdes, em São Peregrino, nos Capuchinhos, no Canyon, no Mariane, que eu dei catequese também em lugares diferentes. Foi uma experiência muito boa, que eu acho que fez bem para mim, muito melhor para mim do que para minha gurizada. Eu chamo de gurizada, assim. Alberto, será que Jesus ficou feliz contigo nessa época aí? Cara, eu fiquei mais feliz com ele do que ele comigo, porque eu acho que tudo tem... Eu gosto de um livro da Bíblia que chama Eclesiástico, né? E o livro de Eclesiástico fala assim, todas as coisas têm o seu tempo e todas elas passam debaixo do céu. E até fiz uma música, não canto bem, nem todo sonho é realidade, quando demais se torna pura vaidade. E saber esperar é grande virtude e tudo na vida acontece quando Deus quer. É ter esperança, deixar de lado a inquietude, tudo tem o seu tempo, é só ter fé. Então eu levo isso comigo, eu fiz essa música baseada no livro do Eclesiastes, mas eu acho que o tempo de Deus na minha vida foi aquele tempo ali, até os 15. Coitada da minha mãe, ela tentava me levar na missa e eu fugia, eu não queria ir na catequese, eu não gostava da minha Bíblia, que era muito velha. Eu fui um rebelde. E nos primeiros anos como catequista eu achava que tinha que vender o ouro da igreja, que tinha que o Vaticano, né, o Papa estava errado, o Bispo estava errado, o mundo estava errado, só eu estava certo. Então foi toda uma construção assim de aprendizado de que, poxa, as coisas não são assim. Eu acho que Jesus ficou feliz comigo e eu fiquei muito mais feliz por ter sido acolhido. Foi uma terapia, o que aconteceu na minha vida na igreja foi uma terapia em grupo, que eu precisava e Deus me deu na hora certa. Que legal. Alberto, dali você já foi para o jornalismo direto? Como é que foi? Depois a gente se reencontrou no jornalismo, né? Eu fiz, olha só, eu queria fazer alguma faculdade que me possibilitasse ser professor. Mas as faculdades para ser professor na época eram todas de tarde. E eu comecei fazendo RP, passei em RP. Na verdade, assim, ó, eu não terminei o antigo segundo grau. Eu era já um péssimo aluno, assim, de bagunceiro. Eu desisti de estudar, fiz um supletivo de 4 meses quando surgiu ali, e a minha mãe nem sabia. Meu pai faleceu com 16 anos e a minha mãe disse, cara, quando o pai faleceu, tu tá me incomodando tanto, te vira. Aí eu fiz esse supletivo, terminei o segundo grau, fiz o vestibular, passei, não sei como, para RP. Para RP e fiquei um semestre, parei. Depois eu voltei para administração de empresas, parei. Voltei para fazer história, parei. E aí eu disse, não, vou para letras. Fui num semestre fazer em letras, era de tarde. E aí eu chegava na sala, só tinha mulheres. E a professora sempre quando me via dizia, um homem aqui no curso de letras, e todo mundo me aplaudia. E eu disse, cara, não vou ficar. E aí em 98 eu disse, decidi fazer jornalismo. Eu sempre tinha uma paixão por rádio, por comunicação. E aí fiz jornalismo e... Parou? Parei, fiz jornalismo, me formei, conheci a Margot, que é minha esposa, no curso de jornalismo. E depois eu fiz relações públicas, depois de alguns anos eu fiz relações públicas que eu achei que tinha a ver. Então eu me formei em 2 faculdades. E foram quantos anos no rádio? Foram não, cara, você tá no rádio, né? Desde 1989. Eu saí de um banco, eu trabalhava no antigo Banco de Crédito Nacional. E antes disso eu narrava jogo em casa, eu fazia campeonatos, Como assim narrava jogo em casa? Que não tinha internet? Não, mas eu imaginava, eu era o meu imaginário. Os programas, eu fazia... Gravava? Não gravava, eu ficava no meu quarto falando sozinho, entrevistando pessoas. Uma coisa meio louca mesmo. Tipo assim, eu tô conversando aqui com a Vivi Salvador, no quarto, e a mãe batia na porta, vem almoçar, pô, está na hora do almoço. Criava programas imaginários onde eu era o entrevistador, eu era o entrevistado, e criava campeonatos onde eu fazia os times, bolava os times. Era uma coisa meio louca, isso eu fazia dentro do meu quarto, assim. E essa coisa do rádio e do esporte, nossa senhora, era uma coisa que estava muito em mim. Eu disse, um dia eu vou trabalhar em rádio. Só que eu fazia esses testes de voz aí, de agências, e a minha voz não era muito... Minha voz não é boa até hoje, não. Antigamente tinha que ter um vozeirão, né? Aquela coisa assim. Tinha que ser uma... E a minha voz era uma voz normal, então eu nunca passava em teste nenhum de agência, né?
E aí surgiu uma oportunidade na Rádio Miriam de Farroupilha. E eu era bancário e estava bem aqui de bancário, trabalhava 6 horas para alguém que tinha 20 anos, 21 anos. Eu larguei tudo. Eu disse, eu não quero saber mais de banco, eu vou para a Rádio Miriam. E eu fui para a Rádio Miriam e me botaram fazer um programa imediatamente, assim, do tipo, estou precisando, entra e faz. E eu fiz, assim, durante uma semana, os piores programas da minha vida. Era do que o programa? De geral, sim, era tarde geral. Sabe esses programas? Até signo, tem horóscopo. Tudo. Tudo. E eu ouvia muito rádio. Desde pequeno eu ouvia. Meu pai era um ouvinte de rádio. Eu ouvia essas pessoas. Eu achava mágico isso. Então uma semana foi péssimo negócio para mim. Mas depois eu fui e fiquei lá da Rádio Miriam. Depois vim para um tempo em Farroupilha. Depois voltei vim para a Rádio São Francisco, para Caxias. E assim foi a minha vida. Qual que foi a tua melhor cobertura, assim? Olha, eu posso dizer assim, ó, eu acompanhei o Juventude na melhor fase que o Juventude viveu, que foi de 1995 até 2003. Foi o tempo que eu trabalhei na Rádio Caxias. Então eu viajei por todos os lugares. Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, acompanhei a Seleção Brasileira, eu tive essa honra. O Juventude me possibilitou isso. Que a rádio tinha que cobrir, não tinha pay-per-view para ficar no estúdio, tinha que ir junto. Então viajei em todos os lugares, conheci o Maracanã, conheci estádios que eu nunca imaginei, que eu sonhava em conhecer. Quando a primeira vez que eu entrei no Maracanã era Grêmio e Flamengo, uma final de Copa do Brasil, tinha 130 mil pessoas no estádio, eu acho, cabia isso. Eu entrei, os caras me chamaram, eu disse, não, só um pouquinho, fui até o meio do campo, olhei para tudo aquilo lá, eu disse, meu Deus, o que é isso, né? O Maracanã com 130 mil pessoas e eu me vi aquele jovenzinho escutando rádio. Então, o esporte me possibilitou uma troca de cultura muito bacana. Viajar, conhecer outras realidades, conhecer outros jornalistas, conhecer outras rádios, conhecer gente de TV. Eu acho que a viagem engrandece muito a gente. E o meu mundinho era um mundinho muito restrito, né? E isso me possibilitou, assim, nossa senhora, amar mais ainda a comunicação, amar mais ainda o jornalismo e aprender muito mais com todos, né? Alberto, e para fazer rádio bem, tem que ter o quê? Tem que transmitir emoção na voz, porque você não tem a imagem ali. Isso me angustia um pouco, da questão do rádio, de não ter a imagem para ajudar a contar uma história. Eu já não me angustia muito. Hoje eu estou voltando pro rádio e eu acho tão estranho ter a imagem, né? Também essa minha carinha aqui não ajuda muito, mas eu digo assim, eu acho que para trabalhar em qualquer veículo de comunicação, em qualquer lugar, tu tem que ter muita vontade de fazer as coisas. Se tu vai fazer, por exemplo, um programa de rádio na tarde de domingo, que tu sabe que ninguém está ouvindo, faça o melhor programa mesmo que ninguém esteja ouvindo. Se é às 5 da manhã, dê o melhor. Nós estamos fazendo um programa às 8 da manhã no domingo, às 8 e às 10 da manhã. Quem está ouvindo? Quem ouve um programa de rádio às 8 da manhã, às 10 da manhã no domingo? Não sei, mas nós vamos fazer o melhor programa, a melhor entrevista, o melhor roteiro, o melhor... Eu vou estar empolgado. E o rádio é aquela coisa, assim, a tua vida pode estar estraçalhada, tu pode estar com uma série de problemas, mas quando tu entra no ar, tu tem que ser um artista, tem que ser um ator, tu tem que levar o melhor, porque tem gente solitária escutando e as pessoas que escutam rádio e agora assistem também, né, por causa do Facebook e de outras redes sociais, elas querem o melhor da gente. Eu sempre pensei assim. Eu sempre tentei dar o melhor de mim. Alberto, também tem uma coisa que acontece com a gente, né? Com nós jornalistas. Quando a gente entra em cena, a gente esquece dos problemas e a gente também é beneficiado com isso, porque o nosso estado de atenção plena, eu não sei se isso acontece contigo, ele fica muito alto, então parece que a gente entra num certo transe. Isso acontece contigo também? Acontece, porque o programa que a gente criou é muito parecido com esse programa teu, falar das coisas da vida. Na verdade, eu assim, chama Acredita, quando eu entrevisto psicólogas, psiquiatras, gente com alimentação saudável, terapeutas, não sei o que, eu penso, cara, eu não estou sendo entrevistador, eu estou fazendo uma consulta. Alimentação saudável é uma coisa que eu não tenho, nunca tive, então tem lá alguém que fala de alimentação saudável, e esses dias uma nutricionista disse assim, tu gosta de verde, né, Alberto? E a Margot fazendo do outro lado, não, ele não gosta. Eu disse, cara, só se for da camisa do Juventude. Mas assim, tu vai... Eu fui tem outro aqui que gosta de verde também. É isso aí, ó, mais gente que gosta de verde. Mas assim, eu fui me adequando, ouvindo a mulher que fala de alimentação saudável, cara, tô comendo, tô experimentando cúrcuma.
Estou experimentando. Ai, que chique que tu Meu Deus, cúrcuma! É a coisa mais ruim que tem, mas para fazer um shot matinal. Então eu tô tirando açúcar, eu tô comendo frutas, tô conhecendo outras coisas que eu nunca me interessei. Saladas, não foi da minha cultura, sabe? Psiquiatras, então, quando eu entrevisto, eu quero uma consulta. Eu já vou fazer as minhas perguntas, sabe? O que eu gostaria, e psicólogas. Então, na verdade, é isso mesmo, Vivi. A gente melhora. Eu cada vez que faço programa assim, e sempre foi assim, eu me sentia muito mais feliz, porque a gente está dando para os outros alguma coisa assim. Bom, elas precisam disso também, mas a gente precisa. É uma missão também, né? É uma missão. O programa Acredita. Por que Acredita? Adorei o nome. Acredita. Cara, é assim, eu fui no mercado esses dias, eu estava com a camiseta do Acredita e com a máscara do Acredita, né? E aí o rapazinho do caixa disse: acredita, acredita, né? Daí eu disse assim: mas tu é juventudista? Ele falou. Eu disse: eu sou. Mas é por causa da juventude? Ele perguntou. Eu disse: não, é por causa de mim mesmo, porque eu preciso olhar para minha camiseta e dizer: eu acredito em mim. Então o programa surgiu por minha causa, por causa da Margot, por causa da minha vida, por causa das coisas assim do tipo, eu preciso acreditar. A gente tem que acreditar, né, Alberto? Tem. A gente tem momentos difíceis na vida. Um dia as coisas acontecem, não acontecem como a gente gostaria, e a gente desanima, cara, assim, eu sempre fui um cara chamado para dar palestras para famílias, para jovens, para professores, para não sei o que, para movimentos. Eu ia lá e dava palestra, tem que ser assim. Só que chegou um momento da minha vida que eu gostaria de sentar e ouvir alguém me dizer alguma coisa, que alguém me ouvisse. Eu não gostaria mais de ser o precursor de alguma coisa, ou de ser o palestrante. Eu gostaria de sentar, e eu acho que chegou esse momento na minha vida, de eu sentar, baixar a poeira e aprender com os outros. Porque em muitas palestras que eu fui, eu falava coisas bacanas que vinham do meu coração, e quando eu saía vazio. Então a gente às vezes precisa aprender, ler, ouvir os outros, assistir outras coisas, para poder passar algo verdadeiro. E eu estou nesse período, assim, eu tenho que acreditar mais em mim e aprender com quem... Eu acho que a gente sempre aprende com quem a gente entrevista alguma coisa, né? Alberto, e você acredita no quê? No que você acredita? Ah, que pergunta, né? Eu acredito... eu acredito na vida. Eu acho que... Eu sempre achei que tivesse muitos milhares de amigos. Muitos milhares de amigos. Mas eu vejo assim que a gente tem que escolher algumas poucas pessoas do bem, e a elas dá o máximo que tu puder. Então eu tenho amigos de tempo de grupo de jovens que a gente se encontra, coisa de 30 anos, e a gente ainda diz que se ama. Aqui no grupo de jovens eu aprendi pequenos gestos, eu falo muito nisso, porque eu não tive isso com meu pai, com a minha mãe. Beijo, abraço, pai eu te amo, mãe te amo, irmão, não sei o quê. E o grupo de jovens, quando eu participava, me desafiava a fazer isso em casa. Vai lá, beija tua mãe, beija tua irmã. Eu queria matar minha irmã, né? Na verdade eu queria esgoelar ela, beijar minha irmã, e depois tu tinha que voltar e dizer assim, como é que foi essa experiência. E esse grupo de jovens aqui virou um grupo de beijoqueiros, assim, de se abraçar, de beijar. Então é comum que eu encontre ex-catequizandos, homens, que me beijam no rosto, que me abraçam, que pegam no cabelo, que a gente se toque. E isso me fez muito bem. E eu acredito que essas coisas, assim, cara, hoje, em função da pandemia, mas eu gosto de um abraço, de uma ligação, de um recado no... Eu sou o chato que dá bom dia às 6 da manhã para todo mundo. No grupo do WhatsApp. Eu sou o chato. Bom dia, mensagenzinha normal que eu pego em algum lugar e mando. Alguns respondem, outros não. Mas eu sou o cara que liga também para as pessoas para saber como é que elas estão. Eu, de vez em quando, do nada, eu sempre fui assim, de visitar os tios, de visitar pessoas, de querer fazer isso. E eu acho que acreditar é essas pequenas coisas. É a gente ter esses pequenos gestos com as pessoas. Isso me faz bem. Me faz bem. Eu gostaria que as pessoas me visitassem mais também. Mas esse é um aprendizado. A gente dá sem querer nada em troca, né? É um pouco do que... Não adianta ficar esperando que
O cara mandou uma mensagem no WhatsApp, daquelas assim, ó, meu Deus, uma tese de mestrado e tal, e a pessoa te põe assim, puf. Terrível, né? Auto-incentivo. Não, é auto-incentivo, põe, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, é fazer as coisas sem querer nada em troca. É difícil, porque às vezes a gente precisa de um carinho, de um afago, de um amigo, de um oi, de um como é que tu tá. Eu sinto falta disso também agora. Não sei se é a velhice, é a idade, mas eu ando muito sensível para essas coisas, ando muito sensível mesmo. Alberto, você foi vereador de Caxias, né? Quanto tempo foi? Foi 4 anos, em 2016. Na verdade, eu me elegi raspando, né? Eu nem sei, assim, eu sempre gostei de política também. Sempre trabalhei com política no jornalismo, sempre. Então, eu sempre entrevistava vereador, sempre fazia debate e tal. Em 2016, eu fiquei sem emprego. E o partido me disse, Alberto, seja candidato. Os partidos adoram, né? Quem é de mídia, para ser candidato, eles adoram. Eu disse, eu vou. Mas eu vou fazer as mesmas coisas que eu vou fazer a mesma campanha do que eu fazia na igreja. Eu vou juntar as pessoas aí, cada um traz um prato. Vai ser uma coisa pobre, tanto que eu fui o que menos gastei dos eleitos em 2016. Não gastei absolutamente quase nada. E era tudo confraternização. Eu não achava que eu fosse me eleger, mas me elegi, foi o 22º de 23. E com a campanha mais barata. E foi uma experiência muito bacana, porque uniu minha família. E aí disse, cara, depois a gente se elege e aí é outros 500. Porque ser vereador, ser político, eu me joguei nisso. Porque eu achava que é muito sério. É muito sério. Tu só exerceu? Eu só fiz isso. A vereança, né? Só fiz isso. Era aquela coisa assim de chegar... de ser um CDF mesmo, de chegar às 6h30 da manhã na Câmara de Vereadores. O guarda dizia, cara, o que tu tá fazendo aqui às 6h30 da manhã? Eu disse, preciso estudar os projetos, eu preciso estudar as coisas que eu não sei. A maioria ali é advogado, eu sou jornalista, eu sabia fazer as perguntas, eu sabia cobrar dos caras, mas agora eu tô aqui e eu preciso estudar. E eu me joguei no mandato, me joguei, esqueci família, e eu não tenho muito jeito para ser o cara que vai no restaurante e cumprimenta todo mundo. Tudo bem, eu sou Menigu, assim, sou vereador. E eu descobri que eu não tinha esse jeito. E eu queria trabalhar, queria fazer as coisas. Fazia meus discursos loucos, fazia as minhas loucuras da catequese. Eu não vendia minha alma para ser vereador. Não vendia minha alma, não vendia minhas convicções, não vendi... Teve até uma polêmica muito grande, que foi a exposição do artista do D'Ambros, lá, que era uma exposição de santos, onde tinha os santos lá com um pinto para fora, os santos não sei o quê, e eu era o presidente da Câmara, e eu catequista, e eu da igreja, e aquilo ali, eu sabia que ia dar problemas, aquela exposição acontecendo na Câmara. E numa conversa com a Margot me disse assim, tu nem pensa em não aprovar essa exposição na Câmara. Eu disse, não, nem pensei, vai acontecer essa exposição na Câmara. Eu fui crucificado por gente de igreja, por amigos, uma exposição como essa. Até que um dia eu convidei, assim, olha, foi um caos que aconteceu ali naquele dia da exposição. Quem ficou feliz foi o Rafael D'Ambros, né? Porque o Rafael nunca teve tanta visitação e exposição dele. Mas teve briga, teve gente que veio de Porto Alegre, eu presidindo a sessão e as pessoas brigando, gritando por causa de uma coisa. E eu vi ali quanta hipocrisia tem na religião, na política, e como as pessoas usam a religião, a política para a religião na política. E a religião não tem que se meter na política. Parece uma briga, né, Alberto? É um assunto tão pequeno no sentido de que talvez a gente pudesse debater saúde, pudesse debater segurança, educação, economia, são coisas muito macro, né, que são deixadas de lado. Eu fiquei impressionado, foi o pior momento de 4 anos, de 1 ano como presidente, que eu tive a honra de ser presidente da Câmara, com um orçamento de 40 milhões de reais, e eu com 100 reais na minha conta, nem cheque eu tinha, de vez em quando tinha que assinar lá documentos. Meu Deus, é muita responsabilidade, isso aqui não é meu, qualquer erro que acontecer, comandar 23 vereadores, comandar 200 e poucos servidores, foi uma experiência. E aí se incomodar com uma exposição de um artista
fantástico, em que aí alguém, algum vereador evangélico vai lá e faz uma selfie e diz assim, olha só a família sendo desconstruída, olha só o que a Câmara está fazendo, e isso se proliferando. Eu disse, que família? O que é, sabe, eu comecei a contestar, o que é a família? A família é o quê? A família Sim. tradicional? Pai, mãe? Olha, mesmo sendo catequista, mesmo sendo, eu sei que a igreja tem os seus valores, mas cara, nós temos que respeitar, e uma Câmara de Vereadores, ela recebe todo mundo, desde o LGBT, ao exército, ao gay, ao negro, ao índio, ela é uma casa pública. Eu pensei nisso, foi muito difícil enfrentar a revolta dos hipócritas, de gente hipócrita, inclusive de dentro da igreja. Isso foi assim, meu Deus, foi uma vitória para mim, mas foi muito dolorido também. Né? E eu me joguei na Câmara de Vereadores, eu me joguei no mandato. O que ficou de aprendizado para ti, Alberto? Você falou que é algo muito importante aí na sua fala, que a sua essência você manteve. Eu acho que duas coisas ficou, um aprendizado. No último ano, o ano passado, na pandemia, eu esqueci que tinha eleição. Eu fiquei envolvido no meu mandato, tentando ajudar as pessoas. Eu me senti muito, vamos dizer assim, cara, eu recebi meu salário em dia, eu tinha um gabinete para trabalhar, e aí as pessoas estavam sem comer, as pessoas estavam... Isso não é demagogia, mas tinha catequistas, amigos meus, de bairros distantes, que diziam, Alberto, nunca te pedi nada, me consegue uma cesta básica. Aquilo me tocou muito, me tocou muito. Tanto que teve uma reunião que eu sugeri que a gente, cara, vamos abrir mão 30% do nosso salário. Uma reunião entre os vereadores, e os vereadores, não, vamos fazer uma campanha nós aqui, a gente, então, mas eu não fiz propaganda com isso, porque era a minha amiga que estava precisando de uma cesta básica. Tinha um senhor que vendendo cachorro quente, ela era ouvinte de uma rádio que eu trabalhei, e ela me ligou também, disse, Alberto, preciso comer. Não tem mais nada, tinha 1.500 pessoas que compravam cachorro quente, hoje eu tenho 50. Aí eu pegava o carro, ia de noite para não aparecer, para não bater foto, para não filmar, para não fazer disso propaganda política. O cara me deu um abraço e começou a chorar. O marido dela começou a chorar. E eu entrei no carro e comecei a chorar também. E a Margot começou a chorar também. E eu disse, cara, eu me achava um privilegiado. Um privilegiado. E a campanha veio e eu continuei fazendo as coisas que eu achava que tinha que continuar. E eu não fiz campanha. Praticamente eu não fiz. Eu sempre me achei um estrategista, assim, um estrategista de comunicação. 2016 eu fiz isso e deu certo. Mas eu me esqueci de fazer a campanha, porque eu fiquei tão abalado, e tão abalado com as pessoas passando necessidade, e eu lá com o meu salário em dia, com as coisas em dia, que eu não fiz campanha. Eu não tinha coragem de fazer campanha. Pedir votos para um, pedir votos. Não me reelegi. Eu confesso que foi decepcionante eu não me reeleger. Mas eu entendo que a democracia é isso, um dia se elege, mas eu prefiro não ser reeleito com práticas boas do que ser eleito com práticas anormais. E isso foi um aprendizado para mim. Não sei se eu quero continuar mais na política. Sinceramente eu não sei. Eu só fui para a política também por um convite, porque eu gostava, mas que o Papa Francisco disse que todo cristão precisa participar da política. E fazer o bem. Então, o cristão precisa se apoderar para fazer o bem, fazer políticas públicas, para ajudar as pessoas, para fazer projetos, mas tem que ter muita bilis para isso. Muito estômago. Imagino. Alberto, como é que é para ti a tua espiritualidade, a tua relação com Deus, com Jesus? Até com a própria Igreja Católica também, mas a gente fala... Mas eu quero saber da tua espiritualidade mesmo. Olha, eu rezo de manhã, as minhas orações são muito rápidas. Assim. Eu sou hiperativo, então se eu começar a rezar uma Ave Maria, na metade eu já corto a Ave Maria. Mas eu penso pessoas locais, penso aqui, amanhã eu vou rezar por vocês, tá? Então eu vou pensar esse ambiente aqui, penso a minha família, a família da Margot, penso até a Câmara de Vereadores, penso os políticos, penso quem não gosta, penso não sei o quê. E Deus, abençoe essas pessoas, me abençoe, é a minha oração da manhã. Se eu vou à missa todo dia, não vou. Eu tenho ido, de vez em quando, como eu acordo muito cedo para não incomodar lá em casa, eu vou na missa do Carmelo às 7 da manhã. Todos os dias tem 15 ou 20 pessoas no Carmelo, eu me sinto bem, é uma energia boa. Todo dia? Todo dia.
todo dia. De vez em quando não, parece que tem uma coisinha que diz não vai, mas eu disse não, eu vou. Meus gatos não me aguentam mais, meus 2 gatos, porque eu acordo antes que eles. Mas eu vou, e eu me sinto bem, aquilo ali é uma coisa rápida, é ali que eu me sinto bem. E as irmãs carmelitas, e ainda tem um Santo Alberto, nem sabia que tinha. Lá tem até a imagem do Santo Alberto, eu fiquei mais empolgado, né? Tem um Alberto que é santo, pelo amor de Deus. Mas eu confesso assim que a espiritualidade para mim, ela está no programa que eu apresento. Ela está nas coisas que eu escrevo, ela está na ligação que eu faço com as pessoas. Eu acho que a gente pode ser espiritual sem não necessariamente ter que ser o protótipo, eu vou à missa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu rezo o texto. Não, faz o bem da maneira que tu puder, da melhor forma possível, e eu acho que isso é a melhor espiritualidade que tem. Eu não sou mais catequista de jovens, que talvez eu não tenha mais capacidade assim para entender a juventude atual. Uma vez eu tocava violão, pulava nas mesas, fazia um monte de loucura. Mas a gurizada hoje, para tu falar de Deus, a jovem de 12, 13 anos, meu Deus do céu, tem que ter muita capacidade. E eu prefiro hoje falar com adultos, com outros catequistas, com gente mais... Como é que era o nome do teu pai? Lúcio. Lúcio. Será que o seu Lúcio ia gostar de ouvir o Acredita nos domingos das 8 às 10 da... Qual é a rádio? A Rádio Caxias. Na Rádio Caxias. O que o seu Lúcio ia achar? Eu acho que ele ia gostar. Eu perdi meu pai com 16 anos, né? E a minha relação com meu pai não foi lá muito boa, não era uma relação muito boa, né? Meu pai era muito severo e eu era muito... Adolescente. Adolescente bagunceiro, não queria estudar, não queria fazer as coisas, enfim, né? Mas a minha mãe, Vivi, ela tinha uma coisa assim, ó. A minha mãe já me ouviu trabalhando em rádio, minha falecida mãe. E as pessoas dizem, ouvi teu filho na rádio, ouvi teu filho no não sei aonde, ouvi teu filho no jogo, ouvi teu filho não sei aonde. Mas quando alguém dizia, eu vi teu filho na igreja, lá no altar, cantando, ela ficava mais emocionada do que qualquer outra coisa. Então para ela eu era o catequista, eu não era o radialista, eu não era o jornalista. Eu acho que isso já, em tudo, né? Assim, me emociona falar da minha mãe porque realmente ela tinha muito orgulho de ter um filho catequista. Ainda mais um cara que até os 15 anos não queria nem aparecer na frente da igreja, né? Acho que ela rezou Santo Alberto. Santo Alberto. Qual é o som que habita o teu coração hoje, assim, Alberto? Hoje aqui, né, embaixo desse limoeiro da Dona Renê. Que bom que eu te trouxe aqui, gostei. Nossa Senhora, o som... Sabe que esse lugar aqui me remete, assim, eu ando meio querendo ficar assim em lugares... Eu ando querendo silenciar um pouco. Né? Claro que com 2 horas de programa de rádio o cara não pode silenciar, tem que falar. Mas às vezes, entrevistando esses dias até o técnico da seleção brasileira, o Tite, que nós trabalhamos juntos na rádio em 1998, ele foi comentarista, ele disse que às vezes ele não precisa dizer nada para os jogadores milionários que ele convoca, ele só silencia. E a partir do silêncio dele, ele exerce a liderança. Eu disse, cara, imagina ele silenciar perto do Neymar, daqueles caras que vêm de milionários. Ele disse, mas a liderança também é silenciar. E eu vejo o meu som do coração hoje é silenciar um pouco mais. Baixar um pouquinho a bola, aproveitar um pouquinho mais a vida, sentar em lugares assim, aceitar convites assim como tu me fez. São difíceis para mim, eu não sou acostumado com esse tipo de convite, estar com pessoas legais e aprender com elas, mas baixar um pouco a bola, assim, baixar o ritmo, porque eu sempre fui muito acelerado. Muito bom. Conta para nós a dica de livro que você trouxe, Dica Alberto. de livro, eu só tenho lido, eu mostro ali, né? Pode ser aqui para Ninha. Acabou. Pode ser ali então. Então aqui, ó, eu só tenho lido o livro do Papa Francisco, Vivi. Esse livro é Vamos Sonhar Juntos, Caminhar para um Futuro Melhor. Desde que o Papa foi Papa em 2013, eu procurei ler todos os livros dele. E esse livro ele escreveu na pandemia, durante a pandemia. Está todo sinalizado aqui, riscado, anotado, porque ele fala sobre a gente também baixar a bola, de a gente também ter caridade, compaixão com as pessoas, de a gente parar com essa briga, com essas brigas de A, B, principalmente na área política, que está destruindo os nossos corações, está deixando as pessoas nervosas, odiosas, raivosas. Então ele trata muito disso nesse livro,
E em outros livros também. Eu sou fã do Papa Francisco, ele é uma bênção para a humanidade, uma bênção para a igreja. Então eu recomendo, Papa Francisco, vamos sonhar juntos, caminho para um futuro melhor. Que legal, Alberto. Eu já li, reli, e não leio, eu tenho esse problema com livro, né? Eu leio, eu releio, depois eu tenho que anotar de novo, eu releio e assim Que vai. legal. Poxa, Alberto, foi ótimo falar contigo aqui nesse lugar. Já era tua fã, colega, mas fã também. Que linda a tua trajetória, que bom que você consegue manter essa essência tão legal, a essência lá do catequista até hoje. Ah, que legal. Acredita, Alberto, vamos lá. Acredito. Pode ser uma coisinha rápida? Claro. No curso de Relações Públicas tinha uma matéria, uma disciplina de eventos, e para variar, eu sempre quis fazer o melhor dos eventos. E o nosso grupo organizou com costureiras que faziam roupas lá no bairro Riolon. A gente foi lá, visitou elas, gente muito pobre, né? Mas que tinha esse apoio. E nós tivemos uma ideia, de cara, vamos fazer com que essas costureiras costurem roupas e as candidatas à Rainha da Festa da Uva desfilem com as roupas dela. Esse foi o nosso evento. E aí, vamos fazer, gurizada? Não, vamos fazer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E sabe quem foi a mestre de cerimônias daquele evento? Viviane Salvador. Mas olha só. Tu te lembra? Me lembro. Nossa, então Viviane Salvador foi o mestre de graça, por amor àquilo, e foi um grande evento. Imagina as costureiras lá do bairro Riolon, com as candidatas à Rainha da Festa da Uva vestindo as roupas que elas fizeram, depois elas puderam vender. E a mestre de cerimônias foi aquela que eu tinha, assim, uma adoração. Não, tem que convidar a Tem que ser essa. Tem que ser essa. Foi tudo. Obrigado. Alberto, valeu. Foi muito bom o nosso papo. Gente, obrigada pela sua audiência. Comente aqui nesse vídeo, compartilhe que você concorre aí a presentes bem legais da Botânica Boutique Floral e lá do Mato. Alberto, foi uma honra falar contigo. Uma honra, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos aí. Tchau, gurizada, aí atrás. Beijo. Até mais, tchau, tchau.